Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Motivo de satisfação e muita alegria em nosso coração pelo fato do assunto de hoje trazermos o título Jesus, nosso advogado no juízo. Jesus é o centro do santuário. Jesus é aquele que fez e faz tudo por nós. Jesus no passado, irmãos, ele foi a nossa oferta, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é a nossa oferta, ele é o nosso substituto. Então não há necessidade de oferecer sacrifícios, uma vez que ele se ofereceu. A pergunta que aqui é feita é qual a diferença do ministério terrestre para o celestial. O ministério terrestre, irmãos, ele deveria ser feito várias vezes por substituto, simbolicamente, os cordeiros que o sumo sacerdote poderia oficializar. Mas Cristo, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, e ele então entrou só uma única vez, e lá permanece ministrando a obra intercessória. Jesus foi o cordeiro, o sacrifício. Jesus foi o nosso e é o nosso sacerdote até hoje, porque ele intermedia entre nós e o Pai. E todas as vezes que nós confessarmos nossos pecados, ele nos recebe e o Pai nos aceita. O que é que eu quero dizer com isso? O texto de João 1, verso 9, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo. Ele quem? Jesus Cristo, para perdoar e purificar. O que Jesus fez no santuário, o que Jesus faz no santuário celestial é a purificação do santuário, a purificação do meu e do seu pecado, que ela será determinada, definida, de fato concluída em sua volta. Hoje a confissão nos livra da condenação, mas uma via de santificação é que nos leva à redenção ou à salvação. Para a gente entender isso aqui de forma mais didática, Jesus, quando morre na cruz, ele nos livrou da condenação do pecado, ou seja, o pecado exigia morte, o pecado exigia uma punição. Jesus pagou isso aí, esse caso, no caso, ele pagou o pecado. Então a condenação não mais existe. Só existe para aqueles que não forem até ele e confessar as suas culpas. Quando Jesus realiza aquele ato, ele nos dá a condição de libertação. Por isso que o texto de João 3,16 fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha morrer para sempre, mas tenha a vida eterna. Então ele assumiu a culpa nossa e intermedia por nós até hoje. Depois dessa questão, né, Cristo assumiu a posição de juiz. E a pergunta seguinte, quando fala assim, por que nos convida a segui-lo? Ah, irmãos, tem aquele hino que é fantástico, minha mãe amava, que dizia assim, a Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. E o coro, né? Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Então, assim, todos aqueles que seguem a Cristo têm uma vida diferente. Somos irmãos pecadores, somos miseráveis e todos pessoas que são propensas à perdição. Mas quando seguimos a Cristo e deixamos com que a sua vida em nós se manifeste, a nossa vida passa a ser outra. Todos aqueles que seguem a Cristo têm uma vida santificada. Todos aqueles que vivem em sua presença têm uma vida de vitória. Então, assim, não o abandone. Ele morreu foi por você. E essa morte nos trouxe eterna redenção. Então, assim, a morte de Cristo nos libertou da condenação, que a condenação nos prendia. Pecado exigia um pagamento. Eu, como eu falei para vocês, pecado precisa ser resolvido, destruído, desfeito. E essa destruição, esse desfazer, só será de fato efetivado na volta de Cristo. O pecador que pratica o pecado, quando Cristo morre na cruz, ele veio para separar o pecado do pecador e destruir o pecado. E em sua volta, dar a recompensa para aqueles que procuraram viver uma vida sem pecado. Pecadores somos, mas em Cristo salvos por sua graça. O texto sagrado é muito claro. Onde abundou o pecado alcançou um vasto alcance mundial. Mas a graça foi além dela, e Cristo é a nossa graça. Aceite essa graça de Cristo. E essa intercessão que é feita hoje é para minha e a sua salvação. E quando ele voltar como juiz, todas as etapas de Cristo no santuário ele fez. Foi o Cordeiro, é o nosso sacerdote, é o nosso advogado, intervém por nossa causa e será o nosso juiz,
para que dê o veredito final. Hoje ele está oficializando. Aproveite esse momento e ofereça a Deus constantemente uma oferta de confissão a Ele. Que Deus nos livre do poder do pecado. Que quando Ele voltar, a presença do pecado não mais existirá. E nós estaremos com Ele para sempre. Deus abençoe você e vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado por sabermos que o Senhor tem o Teu Filho que nos concedeu a eterna redenção. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que intercede, que nos defende em nossa causa. Por isso, nos ajuda a confessarmos, Senhor, com o coração aberto e nos salva para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Nos dá um bom dia de trabalho, um bom dia em Tua presença e ajuda-nos a viver em contrição, para que assim possamos receber as bênçãos espirituais para a nossa vida. Te pedimos o perdão dos pecados e a Tua intervenção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um dia de alegria e de satisfação. Cristo pagou nossas culpas. Confesse os erros, suplique misericórdia e que o Espírito Santo guie a minha e a sua vida, de maneira que a palavra de Deus seja para mim e para você lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deus abençoe você e um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser.